me chamo Samantha. Minha irmã, Chloe, conseguiu uma grande promoção na primavera passada. Foi uma daquelas notícias que agitam a empresa, com direito a champanhe no escritório, um cargo de gerência sênior, sala de canto e tudo mais. Meus pais ficaram radiantes. Levaram Chloe e o namorado dela para um cruzeiro de luxo de uma semana pelo Mediterrâneo, com tudo incluído, 5 estrelas e mais um pouco. Eles postavam fotos todos os dias, jantares no convés, roupões combinando, brindes ao pôr do sol com legendas como muito orgulhosos da nossa menina. Eu, claro, curti as fotos, mandei uma mensagem de parabéns e até liguei para Chloe antes que eles partissem, dizendo, bem merecido, irmã. Depois, voltei à minha rotina. 3 meses depois, eu também fui promovida. Não foi tão grandioso quanto a promoção de Chloe, mas ainda assim foi um grande passo. Fui transferida para um cargo de liderança no departamento de análise da minha empresa. Era a primeira vez que eu gerenciava pessoas, a primeira vez que meu nome aparecia no boletim informativo interno. Contei aos meus pais durante o jantar. Eles sorriram, disseram, que ótimo. Meu pai assentiu, acrescentou um muito bem. Minha mãe perguntou sobre o código de vestimenta na nova função, e então a conversa rapidamente mudou para Chloe novamente. O namorado dela tinha acabado de abrir uma loja de produtos eletrônicos, elas haviam adotado um cachorro. Eu não esperava uma viagem idêntica à delas, mas imaginei que talvez houvesse algo, um cartão, um brinde, um gesto. Em vez disso, eles foram para a casa do lago naquele fim de semana, apenas os dois, sem convite, sem mensagem, apenas uma selfie do pier com outra legenda, finalmente, um pouco de sossego. No início, eu disse a mim mesma que não importava. Nem tudo precisava ser celebrado, nem tudo precisava de pompa. Mas 2 semanas depois, descobri pela minha tia que meus pais tinham se oferecido para pagar o local do casamento de Chloe. Eles nem estavam noivos ainda. Quando perguntei à minha mãe sobre isso, ela desconversou, só queremos ter certeza de que eles estarão bem quando chegar a hora. Bem estabelecidos, como se estivessem preparando um futuro que presumiam que eu não precisava ou não merecia. Pensei em confrontá-los, mas não queria parecer ciumenta, mesquinha ou como se estivesse marcando pontos. Então, enterrei o assunto até meu aniversário chegar. Caiu em uma terça-feira. Eu não esperava nada grandioso, talvez um jantar, talvez um bolo. Mas quando liguei para perguntar se estavam livres, meu pai disse que eles estavam saindo da cidade para uma rápida escapada. Perguntei para onde, mesma linha de cruzeiros que pegamos com Chloe, ele disse. Elas nos deram um desconto por sermos clientes fiéis. Eu não disse nada. Ele preencheu o silêncio com uma risadinha, bem, te levaremos na próxima vez. Mas nós duas sabíamos que não haveria uma próxima vez. Não para mim. Naquela noite, sentei sozinha no meu apartamento, comendo comida de entrega, enquanto via as novas fotos do cruzeiro deles. Chloe havia comentado em uma, parece familiar. Dezenas de curtidas, mas ninguém me mencionou. Ninguém nunca fazia. E foi nesse momento que algo em mim mudou. Não para a raiva, ainda não, mas para a consciência. Isso não era sobre uma viagem, era sobre posição, sobre como eles me viam. Não como a segunda filha, mas como aquela que não precisava de nada, aquela que eles podiam ignorar porque eu não reclamaria, porque eu nunca fazia cena. Eles pensavam que me conheciam, mas isso estava prestes a mudar. 2 semanas após o segundo cruzeiro deles, tivemos um jantar em família. Não foi nada formal, apenas um churrasco de domingo na casa dos meus pais, o tipo de coisa que fazíamos sempre. Chloe e o namorado dela estavam lá, assim como 2 tias, um tio e nossa prima Jéssica. Quase não fui, mas algo em mim queria ver se diriam algo, se as fotos das férias postadas no meu aniversário viriam com um pingo de desculpa, um reconhecimento, um brinde atrasado, qualquer coisa. Em vez disso, recebi um aceno do meu pai e um meio abraço da minha mãe. Nada de feliz aniversário, nada de como está o novo cargo, nada de vamos sentar e colocar o papo em dia. O tópico da noite era novamente Chloe. A empresa dela havia convidado ela para falar em uma cúpula regional de liderança.
Meus pais sorriam enquanto ela descrevia o convite, a lista de convidados e os palestrantes. Todos aplaudiram. Alguém perguntou se ela estava nervosa. O namorado dela disse: ela nasceu para isso. Dei um gole no meu suco e observei. Ninguém perguntou sobre a minha promoção, nenhuma vez. Quando a comida chegou, ajudei a levar as bebidas da cozinha. Ninguém percebeu. Reabasteci copos, peguei um prato que alguém deixou cair. Continuei invisível. Em certo momento, minha mãe perguntou se eu poderia tirar uma foto do grupo. Segurei o telefone, centralizei as e vi um instantâneo de todos, radiantes, abraçando-se, Chloe no centro, e eu, não na foto. Literalmente. Ela não me pediu para entrar na foto. Entreguei o telefone de volta e entrei, sob o pretexto de verificar uma mensagem. Mas não saí imediatamente. Fiquei no corredor, fora da vista, e escutei. Elas estavam falando sobre os planos de Natal. Chloe e o namorado dela iriam fazer uma viagem ao exterior, o presente deles para eles mesmos, disse minha mãe. Meu pai se ofereceu para ajudar com as passagens. Ninguém hesitou. Ninguém se perguntou se eu estaria por perto, ninguém perguntou o que eu estava fazendo. Era como se eu fosse uma convidada na casa onde cresci, útil quando precisavam, invisível no resto do tempo. Foi então que decidi algo: eu não ia discutir o passado. Não ia perguntar por que eles me tratavam como uma personagem secundária na minha própria família. Mas eu ia começar a responder de forma diferente. Então, quando o Natal chegou, eu não mandei presentes. Não apareci. Não mandei mensagem para explicar. Deixei o silêncio falar. Minha mãe ligou 3 dias depois, sentimos sua falta. Eu disse a ela que estava ocupada com o trabalho. Você poderia ter dito algo, ela murmurou. Pensei nisso, eu respondi, mas então me lembrei que vocês não disseram nada quando embarcaram em um cruzeiro no meu aniversário. Ela ficou quieta, depois disse, quase na defensiva, não era para te machucar. Não achamos que você se importaria tanto. Essa frase se instalou profundamente no meu peito. Não porque fosse cruel, mas porque era honesta. Eles não acharam que eu me importaria porque eu as havia treinado para não se importarem. Desliguei logo depois, educadamente, sem raiva, apenas resolvida. O próximo evento familiar, eu recusei, disse que tinha planos. O seguinte, eu não respondi de jeito nenhum. E lentamente, os convites vinham com menos frequência. Eles ainda viam Chloe toda semana, ainda postavam fotos de brunch, ainda se marcavam em artigos sobre jovens profissionais em ascensão. Eu tornei-me um fantasma na minha própria linhagem. E pela primeira vez, parei de tentar assombrá-la. Parei de medir minhas conquistas por quem as notava. Há uma mudança silenciosa que acontece quando você finalmente para de esperar reconhecimento de pessoas que deixaram claro que não estão prestando atenção em você. Eu me concentrei no trabalho, não no sentido de enterrar meus sentimentos no meu emprego, mas realmente me concentrei. Comecei a propor projetos para cargos mais altos, assumi riscos, comecei a gerenciar uma equipe que dobrou de tamanho em menos de um ano. Eventualmente, passei para uma função com supervisão de 3 departamentos, não apenas números, estratégia, direção. Meu nome começou a aparecer em boletins informativos do setor. Falei em um painel, fui mentora de funcionários júniores. Eu não estava mais buscando aprovação, eu estava buscando o que sabia que era capaz de fazer, e estava conseguindo. Naquele ano, comprei um espaço. Não uma casa enorme, mas um apartamento em uma cidade que eu amava, claro, limpo, perto de um parque, com uma varanda que pegava o melhor tipo de luz do fim da tarde. Dei uma festa de inauguração, convidei colegas de trabalho, alguns amigos da universidade e meus vizinhos. Meus pais não estavam na lista. Chloe também não. Não porque eu quisesse machucá-los, mas eu não queria mais atuar para eles. Não queria vê-los comparar o que eu havia construído com o que Chloe havia postado mais recentemente. Eu não queria a aprovação deles como um carimbo em um passaporte que eu já havia conquistado. Então algo inesperado aconteceu.
Uma velha amiga dos meus pais, alguém que eu mal conhecia, mas que me havia visto algumas vezes quando criança, me mandou uma mensagem no LinkedIn. Curta, educada, soube do seu sucesso recente. Parabéns! Seus pais devem estar muito orgulhosos. Fiquei olhando para aquilo, senti algo apertar no meu peito. Por que não, eles não estavam orgulhosos. Não tinham dito uma palavra. Não tinham perguntado sobre o novo emprego, nunca ligaram quando meu nome foi listado em um resumo de perfis profissionais, nunca mencionaram o apartamento, nem mesmo um comentário na foto que postei, a primeira em 6 meses, em pé na nova varanda, com um copo na mão, sorrindo. Eles sabiam, é claro que sabiam. Compartilhávamos conexões suficientes. As pessoas conversavam, amigos da família comentaram na postagem, minha prima me mandou mensagem dizendo que tinha mostrado para a mãe dela. Eles sabiam, mas ainda assim, silêncio. Então veio o noivado de Chloe. Foi uma produção completa, anúncio com fotos em um campo de flores, uma hashtag da marca, champanhe e um vídeo de drone do pedido de casamento. A legenda, ela disse sim. Não teria conseguido sem as pessoas que sempre acreditaram em mim. O primeiro comentário foi da minha mãe: estamos tão orgulhosos de você, querida. Você construiu algo lindo. Fechei o aplicativo. Não porque eu estivesse com raiva, mas porque finalmente comecei a sentir a diferença entre ser ignorada e ser livre. Eu não mandei um presente, não curti a postagem, não respondi quando meu pai mandou mensagem uma semana depois, dizendo que a festa de noivado estava chegando e que eles presumiam que eu estaria lá. Respondi simplesmente: não comparecerei. Nenhuma razão, nenhuma desculpa. E desta vez, nenhum acompanhamento. Eles começaram a notar a distância. Eu podia sentir isso nas mudanças sutis, nas mensagens ocasionais de como você está, nas leves hesitações na voz da minha mãe quando ela deixava mensagens na caixa postal. Mas eles não associavam isso a nada que eles tivessem feito, porque pessoas que não te veem para começar não conseguem imaginar por que você desapareceria. E eu não estava indo embora por despeito. Eu tinha ido embora porque finalmente percebi que você não deve proximidade às pessoas que só chamam de família quando é conveniente. Você não deve sua presença à mesa onde seu lugar sempre foi emprestado, nunca construído. Eu não estava buscando aplausos, não mais. Mas quando a indicação chegou, algo em mim ainda brilhou. Aquele velho instinto, aquele que quer que alguém perceba quando você finalmente quebra o teto que eles disseram que você nunca tocaria. O e-mail veio de uma organização da indústria que eu respeitava silenciosamente há anos, nomeada Samantha Jones, Liderança em Tecnologia e Análise. Li 2 vezes, depois apenas sentei ali. Sem sorrir, sem apertar o punho. Apenas quieta. Porque, pela primeira vez, eu soube o que era ser reconhecida por pessoas que não tinham obrigação de gostar de mim, e mesmo assim gostavam. Meus colegas de trabalho fizeram um brinde. Decoraram a cozinha do escritório com serpentinas. Alguém assou um bolo com o meu nome. Houve discursos, risadas. Até minha antiga gerente mandou um cartão escrito à mão: você fez isso sem atalhos. Tudo conquistado. Tudo seu. Postei uma única foto, apenas uma placa com meu nome gravado na lista de indicadas. Sem legenda. Os comentários choveram, velhos amigos, colegas, professores, alguns parentes distantes de quem eu não ouvia há anos. Como a postagem, meus pais. Nada. Nem mesmo uma mensagem. No início, pensei que talvez não tivessem visto. Mas então recebi uma mensagem da minha prima Ana: vi seu nome naquela lista de indicadas. Contei para sua mãe. Ela não sabia. Ela sabia. Só não disse nada. Ou não quis. Ou não achou que importava o suficiente para pegar o telefone. Uma semana depois, a cerimônia de premiação aconteceu. Traje de gala, local grande, fotos formais. Não ganhei, mas não precisava. Ser indicada era o suficiente. E a sala cheia de pessoas que se levantaram quando meu nome foi lido em voz alta. Que me viram. Toda eu.
E então, quando cheguei em casa, vi um comentário em uma das novas postagens de Chloe. Outro anúncio de carreira, outra conquista. E debaixo, o comentário da minha mãe: nunca estivemos tão orgulhosas. O timing. 2 horas depois que meu nome foi lido em voz alta no palco. Não chorei. Não gritei. Apenas sentei e entendi algo que eu não queria aceitar, mesmo depois de tudo. Não era sobre eu não ser bem-sucedida o suficiente. Não era sobre eu não ser chamativa. Era sobre papéis. Para eles, eu não era a filha de ouro. Eu era aquela que sempre se viraria, aquela que não precisava de apoio. Então eles não ofereciam. Naquela noite, abri um documento no meu laptop e escrevi uma carta. Não para eles. Para mim mesma. Para a versão de mim que ainda queria que eles vissem, que ainda esperava a ligação que nunca viria. Você acabou de esperar, escrevi. Você acabou de provar. Eles te viram. Apenas não quiseram admitir. E agora você não precisa que eles o façam. Eu nunca enviei a carta. Nunca mencionei a indicação quando eles finalmente ligaram semanas depois para perguntar se eu viria ao casamento de Chloe. Eu disse, não. Minha mãe hesitou, ela gostaria muito que você estivesse lá. Ela nunca perguntou. Ela presumiu que você apareceria. Esse é o problema, eu disse. Ela ficou quieta. Então, novamente, na defensiva, você não precisa tornar isso tão dramático. Não estou, eu disse. Estou apenas tornando isso honesto. Ela não argumentou, não pediu desculpas. Apenas encerrou a ligação com um seco bem, disse. E foi isso. Sem acompanhamento, sem explicação. Apenas o espaço em que eu aprendi a viver. Desta vez, finalmente, nos meus termos. Eu não fui ao casamento. Não mandei presente. Não mandei desculpas. Não respondi ao grupo de mensagens da família quando alguém postou uma foto de Chloe e o marido dela andando pelo corredor sob um dossel de fogos de artifício. Silenciei a conversa. Eles não perguntaram onde eu estava, não diretamente. Mas 2 dias depois, recebi uma mensagem da minha prima Jéssica. Não falávamos há mais de 1 ano. Sem brigas, apenas a distância, o tipo que acontece quando você vive vidas diferentes por tempo suficiente. Oi, não quero ser estranha, mas você está bem? Ela perguntou. Respondi, sim, por quê? Todo mundo notou que você não estava no casamento. Sua mãe parecia meio esquisita com isso. Achei que você poderia ter tido um motivo. Pensei por 1 minuto, depois respondi. Ela sabia que eu não viria. Sim, ele disse. Mas não acho que ela pensou que você cumpriria. Essa frase me marcou, porque era verdade. Eles estavam acostumados a eu ceder, a aparecer, a preencher o espaço quando ninguém mais o faria, a manter a paz ficando em silêncio. Mas desta vez, eu não estava sentindo nada. E a ausência deixou uma forma que eles não conseguiam suavizar. Jéssica mandou mensagem novamente um dia depois. Conversei com sua tia Lucy. Ela disse algo meio estranho. Vá em frente. Seu pai disse a algumas pessoas que você tem feito suas próprias coisas há um tempo, mas não disse o que era. Fiquei olhando para a mensagem. Então eles nem dizem às pessoas o que eu faço. Acho que não, ela disse. Ele mudou de assunto muito rápido. Não era apenas que eles não tinham orgulho de mim, eles estavam envergonhados pelo que não podiam controlar. Eu não me encaixava na versão deles de sucesso familiar. Não pedia ajuda, não dependia deles, não desempenhava o papel que eles haviam roteirizado para mim. Então, em vez de reconhecer meu caminho, eles fingiram que ele não existia. Dessa forma, eles nunca tiveram que explicar por que apoiaram uma filha com viagens, financiamento e aplausos, e deixaram a outra construir seu futuro do nada. Mais tarde naquela semana, Jéssica e eu tomamos café. Ela fez mais perguntas sobre meu trabalho, minha mudança, minha vida. Disse que se sentia mal por não ter mantido contato.
Acho que pensei que você estava muito ocupada, ela disse. Eu estava, eu disse a ela, mas não para isso. Sentamos em silêncio por um tempo, então ela disse algo que me atingiu mais forte do que eu esperava. Eu sempre achei que eles te tratavam de forma diferente. Só não sabia o quanto você estava carregando. Essa era a questão. Ninguém nunca vê o peso até que você finalmente pare de segurá-lo. Antes de nos despedirmos, ela olhou para mim e perguntou: Você acha que algum dia voltará para a família? Não sei, respondi. Talvez. Mas não como alguém esperando ser aceita. Só se eu puder decidir onde me coloco. Naquela noite, passei pela carta de indicação emoldurada a caminho da cama. Eu costumava deixá-la perto da porta para que eu pudesse olhar para ela antes de sair para o trabalho, uma prova de que eu importava. Agora, ela apenas vivia ali, quieta, presente, como eu. Eu não precisava mais dela para me lembrar. Mas também não a movi, porque algumas coisas não são sobre ser vista. São sobre estar enraizada em quem você é, quer alguém aplauda ou não. A mensagem veio 6 meses depois do casamento. Simples. Inesperada. Oi, você está livre para conversar alguma hora? Fiquei olhando para aquilo por mais tempo do que deveria. Chloe não era do tipo de mandar mensagens vagas. Ela era sempre direta, sempre planejadora, sempre a filha de ouro com uma agenda cheia de reservas de jantares e reuniões de equipe. Isso não era típico dela. Respondi 2 horas depois: Claro, o que houve? Ela perguntou se poderíamos nos encontrar para um café. Eu disse: Ok. Escolhemos um lugar a meio caminho entre nós, um café tranquilo com janelas largas e muitas cadeiras vazias para uma tarde de terça-feira. Ela parecia cansada. Ainda polida, ainda usando um blazer que provavelmente custava mais do que o aluguel do meu primeiro mês, mas havia algo desgastado nas bordas, na maneira como ela passava a mão pelo cabelo e em como ela não iniciou a conversa com pequenas formalidades. Ela apenas disse: Você não veio ao casamento. Eu assenti. Não, eu não fui. Ela assentiu de volta. Nenhuma acusação, apenas aceitação. Eu não fiquei surpresa, ela disse depois de uma pausa, mas acho que esperava que você fosse. Eu sei, eu disse, mas você nunca me pediu para ir. Não diretamente. Eu precisava? Esse é o ponto, ela olhou para o café. Acho que não perguntei porque sabia a resposta. E por que você acha que a resposta foi não? Perguntei. Ela exalou. Porque nós te deixamos para trás. E agimos como se você fosse quem foi embora. Isso me parou. Não porque fosse dramático, mas porque era verdade. E porque foi a primeira vez que alguém da minha família disse isso em voz alta. Você sabe o que realmente doeu? Eu disse. Não foram os cruzeiros, ou financiamento, ou mesmo ser ignorada. O que então? Foi o silêncio. Foi ver vocês todas se celebrarem repetidamente enquanto eu ficava de fora, como se fosse normal, como se eu fosse a calada, quando na verdade eu apenas me cansei de tentar importar em uma sala que não deixava uma cadeira para mim. Ela não argumentou, não defendeu nossos pais, apenas ouviu. Eles não queriam que fosse assim, ela disse finalmente. Eu sei, eu disse. Mas eles ainda fizeram. Conversamos por mais de 1 hora sobre as diferenças na infância, as pequenas maneiras como a favoreceram, as suposições que fizeram sobre eu estar bem sozinha. E então ela disse: Acho que gostei de ser a favorita porque eu não sabia o que isso estava te custando. E eu não sabia o que ser esquecida estava fazendo comigo, eu disse. Até que parei de fingir que não doía. Antes de sairmos, ela perguntou se eu consideraria voltar a frequentar. Não por eles, apenas para aparecer, para ser vista. Talvez, eu disse, mas teria que ser diferente. Eu gostaria que fosse, ela disse. Aquilo importava mais do que ela sabia, porque ela não estava oferecendo uma ponte de volta à velha estrutura. Ela estava abrindo uma porta pela qual eu não precisava me arrastar. Naquela noite, recebi uma mensagem dela: Obrigada por hoje. Espero que não seja a última vez.
Respondi: isso depende de nós todos. E pela primeira vez, eu acreditei que poderíamos tentar. Não porque precisávamos consertar tudo, mas porque finalmente estávamos dizendo a verdade. A primavera chegou tranquilamente. Sem anúncios, sem convites formais. Apenas uma mensagem de grupo de Chloe, pensando em fazer um jantar casual na nossa casa no próximo fim de semana. Aberto a quem quiser vir. Sem pressão. Quase ignorei. Não por amargura, mas porque eu não tinha certeza do que significaria aparecer. Seria estranho? Performativo? Pareceria entrar novamente em uma casa que uma vez esqueceu que eu existia? Mas algo na mensagem era diferente. Sem suposições, sem agenda, sem culpa passiva. Apenas uma abertura. Então eu fui. A casa de Chloe não era o que eu esperava. Não chamativa, não ostensiva. Apenas uma sala de estar acolhedora, música suave, uma longa mesa de jantar que parecia ter visto algumas conversas reais. Entrei e, pela primeira vez em anos, ninguém fez grande alarde com a minha chegada. Nada de um dramático "olha quem está aqui". Nenhuma surpresa de olhos arregalados. Apenas Chloe dizendo: "Ei, que bom que você veio". E outra pessoa, minha prima, sorrindo e puxando uma cadeira. "Esta é para você". Não era um trono. Não era esculpida em ouro. Era apenas uma cadeira de madeira comum. Mas estava lá, de propósito. E isso importava mais do que qualquer um naquela sala poderia ter imaginado. Conversamos brevemente sobre trabalho. Mencionei uma nova contratação, uma mudança na liderança. Chloe fez perguntas atenciosas, sem indiretas, sem falsa surpresa nas minhas respostas. Minha tia Lúcia elogiou a forma como eu lidei com o painel da comunidade que ela tinha visto online. Alguém mencionou o casamento, mas não como uma arma, apenas um marcador de tempo. E ninguém tentou me fazer sentir mal por ter faltado, porque eles estavam começando a entender que a ausência nem sempre é sobre rejeição. Às vezes, é a única linguagem que alguém tem quando foi calado por muito tempo. À medida que a noite terminava, Chloe me chamou de lado enquanto as pessoas arrumavam. "Não contei para a mamãe que você viria", ela disse. Levantei uma sobrancelha. Não achei que ela gostaria de saber. Não achei que fosse da conta dela, ela disse. Ela vai descobrir e vai ter sentimentos, mas você não deve nada a ela. Eu assenti. Tem certeza de que ela não vai te dar trabalho por me convidar? Ela já dá, ela sorriu. Pelo menos que vale a pena. Essa foi a primeira vez que eu ri de tudo isso. Genuinamente. Não por ironia, não por amargura. Apenas alívio. Porque, pela primeira vez, não estávamos fingindo. Ao sair naquela noite, Chloe me acompanhou até a porta. Sem palavras pesadas, sem apertos de mão dramáticos. Apenas, na próxima vez, você traz a sobremesa. E eu disse, só se eu puder escolher a playlist. Voltando para casa, não me senti triunfante. Não senti como se tivesse vencido uma guerra invisível. Apenas me senti enraizada. Como se tivesse finalmente parado de orbitar um sistema familiar que nunca construiu espaço para mim, e, em vez disso, o vi lentamente se inclinar para me encontrar no meio do caminho. Não porque eu exigi, mas porque parei de atuar para ele. Algumas coisas não tinham mudado. Meus pais ainda não ligavam, ainda postavam sobre Chloe, ainda fingiam que a distância era uma coincidência. Mas eu não precisava mais do reconhecimento deles. Eu havia construído algo fora do foco deles e o deixado crescer o suficiente para que não encolhesse sob a sombra deles. A cadeira na mesa de Chloe não apagou o que havia acontecido, mas não precisava. Porque eu não apareci para reescrever a história. Eu apareci para viver sem desculpas. Você nem sempre recebe o pedido de desculpas. Você nem sempre recebe a salva de palmas. Às vezes, tudo que você recebe é o seu nome sendo falado novamente, não como uma reflexão tardia, mas como uma pessoa pela qual vale a pena puxar uma cadeira. E às vezes, isso é mais do que suficiente.
Obrigada por ouvir o relato de Samantha. Você já se sentiu despercebido pela sua própria família? Conte sua história aqui nos comentários, nós vamos adorar ouvir. Se você gostou da história da Samantha, curta e compartilhe esse vídeo para fortalecermos nossa comunidade, e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras.